Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, da turma 23. E hoje vamos fazer a revisão da parte de eletrônica básica, a nossa segunda parte da revisão. E vai ser entre a parte dos... vai compreender transformadores, retificadores, capacitores, os filtros a capacitor, dimensionamento dos diodos e transistor. Então, a Lindsay vai começar explicando primeiro o transformador. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu sou da turma 23 e vamos lá. Então, o transformador, ele é um dispositivo usado para poder abaixar ou aumentar a tensão ou também a corrente elétrica. Mas a gente viu com o Memel mais o conceito de diminuir a tensão da rede. Ele consiste em dois enrolamentos de fio, que é o primário e o secundário. Eles são envolvidos por um núcleo metálico. Então, aí no diagrama dá para vocês verem bem, né, onde fica o primário, que é a bobina A, e onde fica o secundário, que é a bobina B. Pode passar. Aí tá o circuito que a gente montou com o Memel e está identificando para a gente aonde que fica o transformador. Então, o transformador é essa primeira parte aí, onde o AC é a tensão alternada e a primeira parte da bobina e o outro enrolamento é a segunda parte, que no caso é o secundário. Pode passar. Então, os nomes da bobina e dessa parte do transformador, eles recebem o nome de indutor. Então, vamos explicar mais ou menos como que funciona. Então, com a passagem de uma corrente elétrica alternada no primeiro enrolamento, que é o primário, ele induz a formação de uma corrente alternada no secundário. Essa indução nada mais é do que o campo magnético, que pode ser criado pela corrente elétrica ou vice-versa. A corrente elétrica ela também pode criar o campo magnético. E, obviamente, que a proporção entre as correntes do primário e do secundário depende da relação entre o número de espiras em cada enrolamento. E isso eu vou explicar mais pra frente. Pode passar. Bom, aí está uma ilustração, né, do que seria esse campo magnético, que são essas linhas que formam um transformador. Obviamente que a gente não consegue analisar isso a olho nu, mas fica aí essa imagem para a gente ter noção do que seria esse campo magnético. Pode passar. Pois bem, falando agora um pouco sobre a reatância indutiva, ela é a resistência que o indutor oferece para a circulação de corrente, que geralmente é a corrente alternada. Né? Ela é dada por essa fórmula, que é XL igual a 2 vezes F vezes L, onde F é a frequência aplicada no indutor e L é o valor da indutância. É basicamente parecido com a fórmula do XC também, que a gente usa para o capacitor. E vale a gente lembrar que aqui, quanto maior a frequência, maior vai ser a reatância indutiva, que no caso é o XL. Então, por exemplo, se a gente faz uma conta e a gente vê que a frequência é um valor alto e o XL é um valor baixo, a gente tem que resolver de novo o nosso cálculo, porque certamente vai estar errado. Pode passar. Então, só recapitulando, o indutor é o nome do componente, a indutância é a grandeza ou unidade de medida, que é dada em N, a reatância indutiva é a resistência que o indutor oferece para a circulação da corrente, que normalmente se relaciona isso com uma corrente alternada. Pode passar. Bom, uma relação importante também é a impedância interna, tanto do primário quanto do secundário. É dada por essas fórmulas, só que o Memel não utilizou tanto elas com a gente, mas a gente trouxe aqui mais para vocês terem uma noção de como que isso é medido e a fórmula que utiliza. Pode passar. Agora que sim, é uma parte que a gente viu bastante com ele e que tem maior relevância para a gente, que é a relação da transformação. Ela é dada pela divisão, né, a razão, entre a tensão do secundário e a tensão do primário. A forma que a gente usa é que a gente divide a tensão do secundário pela tensão do primário. Então aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais evidente isso, mas é bem simples mesmo, tá?
Em um transformador ideal, vale lembrar que ideal a gente está utilizando aqui um transformador que ele não tem perdas internas. Só para fins da gente utilizar como exemplos mesmo, tá? Então ele possui uma tensão de 10 volts na entrada, que no caso é o primário, e uma tensão de 20 volts na saída, que no caso é o secundário. Então a gente quer saber o valor da transformação. Então é bem simples, a gente pega o valor da tensão no secundário e divide pelo valor do primário. Então 20 dividido por 10, a gente chega no resultado de 2 volts da transformação. Pode passar, por favor. E a gente tem a relação da potência. A quantidade de potência pelo enrolamento primário no ato da transformação de energia é denominada de potência do primário. Então, o P maiúsculo a gente usa para denominar a potência e o P minúsculo para mostrar que é primário. A potência do primário depende do valor da tensão e corrente aplicada pela rede elétrica, já que a potência no secundário é o produto da tensão do secundário e a corrente do secundário. Eu falando assim fica um pouco meio confuso, então por conta disso eu trouxe um exemplo também. Pode passar para mim, por favor. Então aqui fica mais evidente como que fica a fórmula e é bem simples, gente. É só a gente lembrar da fórmula da potência, que é P igual a V vezes I. Isso se aplica tanto para o primário quanto para o secundário. Pode passar. Então, esse transformador, ele tem um primário de 10 volts e ele possui uma corrente de 5 mA. Então, a gente quer calcular qual que é a sua potência no primário. Então, a gente vai usar a fórmula do primário. Então, a gente faz P igual a 10 vezes 5 mA. Com isso, a gente chega no total de 500 mW para a potência. Se tivesse perguntando do secundário, a gente só ia mudar, no lugar do P, a gente ia colocar o S, mas a conta assim também. E outra coisa também que eu quero reforçar aqui com vocês, que a gente está utilizando um transformador ideal, e esses valores eu estou utilizando só como exemplo. Se fosse realmente na vida real, seria outros valores, obviamente. Pode passar. Outra relação também que é bem interessante é a relação da tensão. Então, se a gente for analisar mesmo um transformador que ele funcione sobre condições ideais ou perfeitas, a transferência de energia de tensão para outra parte do transformador é quase nulo, sem perda. Então, essa fórmula é dada por tensão da bobina do primário dividido pela tensão da bobina do secundário, que é igual ao número de espiras da bobina do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Novamente, só a fórmula na nossa cabeça a gente não consegue assimilar muito bem. Então, vamos ver um exemplo para ver como que pode passar, Maria. Então, vamos lá. Determine a tensão de saída de um transformador cujo enrolamento primário é de 20 espiras e excede de 220 de tensão. Saiba que o enrolamento secundário desse transformador é formado por 10 espiras. Aí a gente tem as alternativas de resposta. Pessoal, vocês querem fazer sozinhos ou vocês querem que eu mostre aqui mesmo como que a gente faz a resolução e a gente faz junto? Eu acho melhor, tipo assim, tu fazer essa e a próxima a gente tenta fazer, entendeu? Só pra gente ver na prática, vocês fazendo como é que é. Certinho. Então, pode passar, Marina, que eu já trouxe a resolução. Então, vamos lá. A gente sabe, de acordo com o exercício, a tensão de entrada, que é o número de tensão do primário, que é de 220. E a gente quer descobrir qual que é o valor da tensão no secundário. Só que a gente também já tem o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Então, por conta disso, é só a gente jogar esses valores na fórmula e multiplicar cruzado. Então, a gente fica que 220 é igual a 20 dividido por VS e do outro lado 10. Aí a gente multiplica cruzado, fica 20 vezes VS, que é igual a 2.200. Aí a gente passa 20 dividindo, fica 2.200 dividido por 20. Com isso, a gente chega no resultado de tensão no secundário de 110 volts. Gente, deu para entender? Vocês querem que eu repita? Deu pra entender sim. Beleza, então. Marina, pode passar, por favor.
Outra relação também interessante é a relação da corrente. Só que, como eu tinha falado para vocês, uma leva a outra. Então, dá para a gente ter noção agora como que calcula a corrente, por conta que a gente já conseguiu calcular a tensão, e a potência também serve basicamente a mesma estrutura. Então, só vou mostrar aqui a fórmula, né? Que é a tensão do primário dividido pela tensão do secundário, que é igual à corrente da bobina do primário, quer dizer, a corrente de bobina do secundário dividida pela corrente do primário. Pode passar. Agora a gente tem a razão da impedância. Então, se a impedância é a mesma transferida numa quantidade máxima de potência de um circuito, quer dizer que ela vai ter o maior número de quantidade de potência nesse circuito. Agora, se a impedância for diferente, a gente vai ter que utilizar outro dispositivo que vai causar uma impedância entre esses dois circuitos. Então, a gente utiliza dessa fórmula para a gente poder achar essa razão da impedância. No entanto, essa forma também não foi muito abordada pelo Menel, mas está aí para vocês darem uma olhada ou se for precisar, né, para poder ver. Aí não pode passar. Então aqui a gente tem a eficiência. Então, devido às perdas no núcleo e no cobre, a eficiência do melhor trafo na prática é menor de 5%. Como eu disse, para os exemplos, eu trouxe um transformador ideal, que ele não tem perdas internas, que é a perda do núcleo e a perda do cobre. No entanto, se a gente for olhar na realidade, nenhum componente é 100% o valor dele. Por exemplo, se a gente pega um resistor de 10k ohms, ele não vai ser exatamente 10k ohms, porque a gente sabe que tem uma faixa de tolerância. Para o transformador, se aplica o mesmo, porque tem essa perda interna, que no caso é do cobre e do núcleo dele também. E essa eficiência é dada pela essa forma, que é a potência de saída do secundário dividida pela potência de saída do primário. Isso é basicamente aquelas outras formas que eu já tinha mostrado para vocês antes. Ou seja, se a gente consegue calcular as outras a gente também consegue. Então, por isso que eu firmei bastante naquelas outras e trouxe exemplos, para ficar mais claro para vocês nessas daqui. Então, alguém pode passar. Bom, eu usei o transformador ideal como um exemplo, mas vou ver na prática mesmo, a gente tem outros tipos de transformadores. Eles são de alimentação, de áudio, de distribuição, de potencial, de corrente, o transformador RF e o de pulso. Pode passar. E a gente tem esses nomes que a gente denomina para essas perdas do transformador que eu tinha citado para vocês, que o Mendel também falou mesmo pra gente. Então, são esses três. E no mais é isso. Pode passar, Maria. Então, tá aqui um diagrama de um trafo. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas trafo é basicamente uma coisa que é transformador. A gente usa trafo só para ficar menor a palavra mesmo, tá? Mas então aqui tá os indutores em paralelo. Então aqui no primeiro canto a gente consegue ver que é o primário do transformador, porque está entrando uma corrente, uma tensão alternada, né? A gente está vendo ali o desenho da senoide. E depois a gente está vendo a carga RL já, ou seja, já está ocorrendo uma diminuição de tensão nesse exemplo. Pode passar. Então aqui a gente tem os indutores da mesma polaridade, que é aquilo que eu tinha falado para vocês em relação à indutância. E quando eles têm a mesma polaridade, eu sempre olho mais pelo desenho da bolinha. Tá vendo que no L1 e no L2 eles estão na mesma direção com a mesma polaridade? Já os indutores com polaridades diferentes, cada um está para um canto. Então isso me ajuda a memorizar. Mas isso daqui, como o Manuel também não aplicou muito, eu estou trazendo como mais uma curiosidade. Pode passar. E agora as aplicações do transformador são com certeza inúmeras.
No entanto, o que a gente mais vê é a transformador de distribuição, que a gente tem em todo lugar, em postes, né? Que distribui energia. E a gente tem o transformador de alimentação. Foi aquela pratinha que a gente fez com mel, tudo. E a gente provavelmente vai utilizar muito ainda no nosso curso técnico. Pode passar. Certo. Agora eu vou explicar para vocês o retificador, mas antes queria saber se vocês têm alguma dúvida na parte de transformador. Não. Ah, certinho. Então, resumidamente, o retificador é a fonte de alimentação do nosso circuito e responsável pela conversão do sinal AC para DC, ou seja, de alternado para contínuo. Porque o que acontece? Depois que passa pelo transformador, vai diminuir um pouco a tensão na rede, porém ainda vai continuar uma tensão alternada. Aí o retificador vai transformar em uma corrente contínua. Também é responsável pelo fornecimento de energia na forma de tensão contínua, né, para os circuitos eletrônicos, e é constituído por diodos. Aqui, né, temos aquele circuito que a Lindsay já tinha apresentado para vocês. Então, depois que passa pelo transformador, vai vir aqui para o retificador, que ele aqui dá para ver o desenho dos diodos, né? Certo. Aí aqui tem alguns tipos de retificadores. O primeiro deles é o de meia onda. Por que ele é chamado de meia onda? Porque quando eu vou desenhar aqui para apresentar para vocês, o que acontece? Vai ter aqui o sinal alternado. O retificador de meia onda só vai aproveitar metade disso, porque vai excluir alguma dessas partes. Então, vai só aproveitar metade dessa onda. E aqui, né, tem o que significa cada uma dessas letras aqui nesse desenho. EP é a tensão alternada do primário, o ES é secundário e o EO é a tensão contínua média, certo? E aqui tem o semiciclo positivo de ES. Como eu estava explicando, né, o retificador de meia onda vai aproveitar só metade da onda. Então, durante o semiciclo positivo, vai ocorrer polarização direta, ou seja, a tensão no anodo é positiva em relação ao catodo. Portanto, o diodo conduz e vai permitir a circulação de corrente pela carga RL. Aqui, ó, é como se a tensão do secundário fosse passada para a carga, nesse caso. Já no semiciclo negativo de ES, que é a tensão do secundário, acontece polarização reversa, porque a tensão no anodo é negativa em relação ao catodo. Portanto, o diodo não vai conduzir e vai bloquear a circulação de corrente pela carga RL. Certo? Essa informação aqui embaixo, ela não devia ter, tá? Foi só um engano aqui. Aqui, ó. Vou voltar aqui. Que pode ver que a tensão aqui do anodo tá positiva e do catodo tá negativa. E aqui o circuito está se comportando como uma chave fechada, por isso está conduzindo corrente. E aqui tem a representação, né, da metade da onda que está sendo aproveitada, que é a parte de cima, positiva, e a negativa não. Já aqui, a positiva não está sendo aproveitada, apenas a negativa. E aqui, ó, o catodo está positivo e o anodo está negativo. E aqui está uma chave aberta, por isso que não está passando corrente. E aqui, ó, para cada ciclo completo do sinal da entrada ES, que é a tensão do secundário, apenas um semiciclo passa para a carga, enquanto o outro semiciclo fica sobre o diodo. Ou seja, é como se tirasse essa parte de baixo aqui do sinal. É como se excluísse. Então, apenas exclui a parte negativa e deixa só positivo. É isso que o retificador de meia onda faz. A tensão na carga é O, que a tensão contínua é contínua e pulsante, portanto, o valor médio de tensão sobre I é carga. E aqui a gente tem algumas fórmulas, só que a gente acaba não aprofundando muito nisso,
né? E aqui, ó, para as expressões que a gente tá usando, seguinte, o EO, né, o que tem esse circunflexo, como aqui, é o valor de pico da tensão na saída do retificador, na carga. Essa daqui é o valor eficaz da tensão na saída do retificador, que é da carga. Valor médio contínuo na tensão na saída do retificador, na carga. Isso aqui são só algumas fórmulas, só que a gente acaba não aprofundando muito nisso, porque o MEME o ano passado não aprofundou muito nessa parte. Então, próximo que a gente vai trabalhar é o de onda completa com CT. Enquanto o de meia onda vai trabalhar somente com uma parte do sinal, que é a parte positiva, o onda completa vai trabalhar com as duas. E aqui tem a tensão do primário, tensão do secundário, que vai usar 2 diodos, que é a carga RL, e a tensão contínua média. Nesse caso, é necessário que o transformador tenha uma derivação central no seu secundário. Então, vai ter que ter uma modificação no transformador para usar o retificador de onda completa com CT. Então, a gente tira a derivação de tal forma que obtemos a tensão de uma extremidade da bobina em relação à tomada central, que é o CT, com polaridade oposta à da outra extremidade em relação ao mesmo CT. Então, nesse caso aqui, eu vou... aqui 2 representações de sinal. No caso, esse daqui começa do 0 e sobe, e desse exemplo aqui desce. E aí o que acontece? Se a tensão do secundário, a primeira, é positiva em relação a CT, o ES1, o ES2 será negativo. Obviamente, porque não tem como os dois serem positivos. Se um é positivo, o outro é negativo. Aí, no caso, se o ES1 for negativo, o ES2 será positivo. Então, no semiciclo positivo de ES1, o que acontece? Aqui a gente vai substituir os diodos por seus circuitos equivalentes ideais. Vocês lembram que ontem eu expliquei os circuitos equivalentes? Eu estava falando do diodo ideal, né? Para a gente compreender o conceito. Então, aqui a gente vai encontrar uma aplicação disso. O que acontece? O ES1, que é a tensão do primeiro secundário positivo, vai polarizar o diodo 1 diretamente. E vai haver corrente circulando pela carga. Já o ES2 é negativo e vai polarizar o D2, o segundo diodo, reversamente. Portanto, isso aqui vai estar bloqueando. Aí a gente pode dizer que o diodo 1 vai passar o semiciclo positivo de S1 para carga. Certo? Uma forma de representar isso, assim, vamos imaginar que aqui temos o nosso sinal, certo? É como se pegasse esse sinal negativo, temos a cor, como se pegasse esse sinal negativo e passasse para cima. Isso só graficamente falando, para poder enxergar melhor. Então, o sinal ficaria mais ou menos assim. Entende? Aí, é o que eu estava explicando, né? O S1 vai polarizar D1 diretamente e o S2 vai polarizar o D2 reversamente. Portanto, é isso que acontece no ciclo positivo de S1. Já quando o S1 o S2 for positivo, o S1 vai ser negativo. Aí vai ser o contrário da situação anterior. Aí aqui também a gente substitui os diodos por seus circuitos equivalentes ideais. E aí vai ser o oposto da primeira situação. O S2 positivo vai polarizar o D2 diretamente e vai ter corrente. Portanto, aqui ó, tem a chave fechada aqui. E o ES1 vai ser negativo. Vou pegar uma cor mais forte. O S1 é negativo e vai polarizar aqui o D1 reversamente. Obrigada. Então, aqui ó, vai estar a chave aberta, portanto, não vai circular corrente aqui. Somente aqui. Certo?
Então, é aquilo que eu tinha mostrado. O resultado é isso, que a gente vai aproveitar os dois semiciclos. Uma pequena observação que o sentido da corrente é o mesmo para as duas situações. Então, aqui o D2 que estava aqui embaixo, ele vai passar para cima. E aqui de novo a mesma coisa, o D2 estava aqui embaixo, vai passar para cima. Então, é como se transferisse isso aqui para a parte de cima. Até aí, tranquilo? Sim. Sim, tipo, só para ver se eu entendi, é meio que assim, quando o semicírculo do primário, volta lá para mim, por favor, na primeira figura, fazendo favor. Isso, aí, pode ser naquela ali. Qual? Na outra, antes dessa daí. Isso. Então, assim, quando o primário ele fica no positivo, o sentido da corrente é um sentido. Quando ele fica no negativo, muda o sentido da corrente. Aí o que acontece? O circuito do secundário, que está do outro lado, ele meio que faz duas senoides, é isso. Aí meio que ele só pega em cada semicírculo do primário, ele pega só a parte positiva, é tipo isso? Olha, eu não saberia te dizer precisamente se é assim mesmo, porque eu tô. Olha, agora eu fiquei um pouquinho meio confusa, porque essa parte aí realmente tá um pouco confusa, mas eu vou tentar mostrar de novo, de acordo com o que eu tinha entendido. Aqui, o que acontece? Se o S1 for positivo, que vai circular, né? O S2, com entendimento, fala, ele vai ter que ser negativo, certo? Então, só vai ter como aproveitar a parte positiva do D1, e aí o que vai. Basicamente, eu não sei agora te explicar de um jeito mais simples, Nesse caso, ele porque. vai aproveitar a parte do D1, só a parte do D1, porque a parte de baixo está negativa. Aí o diodo É, 2 vai ser polarizado inversamente. Aí como o D1, que é o diodo 1, ele está polarizado, é, tipo assim, como está se comportando como chave fechada, ele vai conduzir, e de baixo não. Aí quando muda o sentido da corrente, muda a tensão, aí conduz do outro lado, forma um tensenoide e pega só a parte negativa. É isso, né? quanto ao sentido da corrente, aí agora eu não tô muito lembrada, mas eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso. Mas, por enquanto, vamos considerar que o onda completa com CT, quando aproveita as duas partes, nos dois semiciclos, e tem que ter essa variação no central do transformador, que é a tomada central, né, o CT. Certo? Aí, desculpa mesmo, mas é que eu. Não, tranquilo, deu para entender. É só para reafirmar se era isso mesmo, mas eu acho que é isso mesmo. É porque eu tenho uma hipótese, sabe? Só que eu tô com medo de falar e explicar errado, e deixar vocês confusos, entende? Então eu acho melhor não comentar mesmo. Entendi. Posso passar? Sim, Certo. Então aqui, ó. Tá aqui um exemplo, né, de uma imagem. O que acontece aqui tem a tensão de pico, a gente usa, né, que é contínua, e aqui a tensão média. Isso aqui, ó. É o que a gente vai usar aqui para depois que a gente passar pelo filtro, aí vai filtrar esse sinal e aí vocês vão compreender por que a gente está vendo esse gráfico aqui. Mas basicamente, o nosso sinal, a meta é ele sair de um sinal alternado para passar para um sinal contínuo, contínuo puro. Então, basicamente isso. Aqui terá um valor médio contínuo da tensão de saída da carga maior que o de meia onda. Porque o que acontece? O de meia onda, como vai aproveitar só uma parte,
o que acontece? Vai ser um semiciclo bem... Quando aplicar aqui a tensão média, vai aproveitar só uma parte, vai aproveitar só metade do que teria aproveitado. Agora, se tiver aproveitar tudo, vai ser maior. Não sei se vocês concordam. Tipo, vocês imaginar pegar um pedaço de bolo, certo? Colocar aqui, deixando esses espacinhos. Quando você cortar um pedaço aqui, vai tirar uma parte dele, certo? Mas se tiver vários pedacinhos de bolo bem pertinho um do outro e você cortar, qual que vocês acham que vai ter mais bolo? Esse primeiro exemplo que tem essa parte faltando ou esse segundo exemplo que você está aproveitando tudo? Que vai ter mais pedaço de bolo vai ser o segundo. Exato. É por isso que o valor médio contínuo a tensão de saída da carga do de onda completa é maior que o de meia onda, porque está aproveitando tudo. Aí aqui tem uma análise do circuito, né, que é aquilo de S1 e S2, aproveitando tudo. O que acontece? O semiciclo positivo de S1 da carga trabalhando com diodo 1, né? E quando for positivo de S2, vai usar o diodo 2. Os semiciclos negativos são ceifados, perdendo tensão que poderia ir para carga. Aí, como poderia explicar isso em outras palavras? Vamos ver. Basicamente, não tem muito o que explicar, até porque o Memel acabou não aprofundando muito nisso. Mas é só imaginar que vai passar a parte negativa para positiva e vai deixar o semicírculo todo completo, né? Parecendo um sinal contínuo pulsativo de onda completa, certo? Aqui temos algumas relações, né, algumas fórmulas que a gente acaba usando, porém não vamos aprofundar muito nisso também. Mas alguma dúvida no onda completa com CT? Não. Certo. Agora o onda completa em ponte. Nesse caso, não é necessário que o transformador possua tomada central. E aqui pode observar que tem 4 diodos fazendo o trabalho do retificador. Aí o que acontece? Nesse intervalo, os diodos vão funcionar da seguinte forma. O D1 vai ser polarizado diretamente, conduz. D2 reversamente, não conduz. D3 diretamente conduz, D4 reversamente não conduz. Então, mas esses números podem mudar. Então, não se apegue muito aos números, tipo, D1 e D3 conduzem, D2 e D4 não conduzem, porque a situação pode mudar. É só vocês pensarem que vai estar alternado aqui, vai estar alternando. Por exemplo, aqui, ó, o D1 e o D3 se comportam como chave fechada, por isso que eles vão conduzir. E eles estão em duas extremidades diferentes. Já o D2 e o D4 estão em lugares diferentes e estão se comportando como chave aberta, por isso que não conduzem. Então aqui ó, a gente substituiu os diodos pelos seus circuitos equivalentes ideais e formou esse circuito aqui que eu estava mostrando para vocês. A corrente que circula através de D1 pela carga e por D3 vai fechar esse circuito. Então, nesse caso da onda completa em ponte, aqui ó, no semiciclo positivo de S, eles vão sempre conduzir aos pares, certo? Então, quando um par vai conduzir, o outro par não vai conduzir. Diferente do onda completa com CT, que um conduz e o outro não. E aqui no negativo de S, que é a tensão do secundário, vai ser aquela situação contrária, como eu tinha falado para vocês não se pegarem muito aos números, então. Porque aqui, ó, nesse caso, o D2 e o D4 que estão conduzindo, e o D1 e o D3 não, eles estão como chave aberta. E aí nesse caso, vai ser a situação oposta primeiro. A corrente que vai circular através de D4 pela
pela carga, e por D2 fechando o circuito. Então, só vai circular corrente pelos diodos 2 e 4 nessa situação. Então, aqui é a mesma coisa que o onda completa com CT, né? Vai aproveitar os dois semiciclos do sinal de entrada. E as expressões são as mesmas usadas no retificador de onda completa com CT. Eu até ia colocar aqui as expressões, só que não precisa, porque a gente acaba não aprofundando muito nisso. E aqui pode ver que é o seguinte, que tá falando, ó, D1 mais D2, esse caso aqui, D3 mais D4, e vai repetindo esse mesmo ciclo. Então, aqui, ó, enquanto D1 e D3 conduzem, por exemplo, o D2 e o D4 não vão conduzir. Mas, o que acontece? Esse que vai estar em negativo, depois vai passar para positivo. Porque é assim que vai estar funcionando esse caso de retificador de onda completa. Eles vão sempre aproveitar os dois lados do semiciclo, certo? Aqui as mesmas relações, né? Eu acabei colocando aqui nesse slide. E aqui um pequeno exercíciozinho. Vocês querem que eu faça com vocês ou vocês preferem fazer esse? Eu prefiro fazer. Então vou dar um minutinho para vocês. Aí coloquei até as fórmulas para ajudar. Me diz se forem fazendo, podem colocar no chat. Certinho, vi as respostas. Eu vou calcular aqui com vocês, mostrando. Então, a gente vai usar aqui ó, a tensão de pico do secundário, que é igual a tensão do secundário, que é o 12 volts, vezes raiz de 2. A gente pode aproximar o valor ou pode deixar em decimal, mas aqui na apostila, isso aqui é um exemplo da apostila mesmo, ela colocou 17 volts. Porém, se der um número tipo 16,97, 16,9, assim, vocês podem arredondar ou não, fica a critério de vocês. O importante é que não dê um valor muito diferente, tipo 15, 20, então tem que ser um número próximo. Depois a tensão média da carga, que é 2 vezes 17 dividido por pi. Opa, aqui. Isso daqui vai totalizar 10,8 volts DC. Vou arrumar um negócio aqui. 10,8 volts. Eita, é difícil escrever aqui, ó. Volts DC. Até aí, tranquilo?
Nesse caso, o EO, né? Ele é a tensão média na carga. Então, vai ter uma carga aqui circulando, essa é a tensão média da carga. Entendeu, Cauã? Sim, entendi. Obrigado. De nada. Então, a próxima parte é o dimensionamento dos diodos. O que acontece? Para você fazer um circuito funcionar sem que dê problema, precisa que assim, ele precisa estar funcionando. Tem que ter um diodo certo, porque a situação você não pode colocar. Você não pode colocar de forma errada. Por dimensionamento. Dimensionar é você achar aquilo do tamanho perfeito, quantidade ideal para o seu circuito. Aí tem aqui uma imagem ilustrando aqui no tipificação de onda completa em ponte. O que acontece? Na corrente direta nos diodos. No retificador de onda completa em ponte, os diodos conduzem alternadamente, porque a corrente circula pela carga aos pares, né? Então, enquanto em um semiciclo o D1 e o D3 conduzem, D2 e D4 vão estar bloqueados. E no semiciclo seguinte vai inverter o processo, como eu já tinha explicado. Então, dessa forma, a corrente na saída é formada pela corrente que circula pelos pares do diodo. Então, as formas de ondas nas correntes e da saída é mostrado aqui nessas fórmulas, certo? Então, aqui, ó, a corrente no diodo 1 igual a corrente do diodo 2, que igual a 3, que igual a 4. Então, corrente do diodo igual a corrente média. E aí é dada por essa fórmula aqui, né, que é a tensão de pico dividido por RL, igual aproximadamente a tensão de pico do secundário dividido por RL. E aqui a corrente do diodo, igual a corrente média dividido por 2. E aqui está falando que o ID é igual ao IF a V. O que seria? O ID é a corrente que circula no diodo e FV é uma corrente média que está sendo sentido direto. Tem que ser maior. Então, a corrente do diodo tem que ser maior que o IF a V. Então, o segundo caso que a gente tem é a tensão reversa, que é o PIV. Nesse caso, a gente vai usar a mesma teoria que a gente usou no retificador de onda completa com CT. Para a gente reduzir a máxima tensão reversa aplicada aos diodos nesse circuito, a gente vai analisar o intervalo em que o ES é positivo e os diodos D2 e D4 estão polarizados reversamente, então eles não conduzem. Então, para saber a tensão que polariza o D1 e o D3 reversamente, é a teoria mesma. Então, a gente está vendo aqui ó, o circuito equivalente. Então, analisando isso, a gente pode notar que no instante T, o que seria esse instante T? Seria o instante em algum momento do tempo, a diferença de potencial entre o anodo e o catodo de D2 e de D4, que é a tensão que polariza D2 e D4 é reversamente, portanto, eles não conduzem. A tensão reversa de pico é igual à tensão de pico do secundário. Pode parecer um pouco meio confuso até mesmo para explicar, mas é basicamente analisar essa fórmula. Então, tensão reversa de pico é igual à tensão de pico do secundário. Então, aqui a gente está analisando, no caso, quando o D1 e o D3 estão conduzindo, e aqui tem o diodo, a gente está aproveitando só o semiciclo positivo de ES. Portanto, a gente também pode concluir que a tensão reversa é igual à tensão de pico do secundário, que é maior que o VRRM. Para quem não sabe o que é o VRRM, dá uma olhada aqui a definição certinha, minutinho. Mas Eita, tô tentando achar aqui.
é a tensão inversa máxima repetitiva. Então, a gente não se apega muito na eletrônica, a gente não se apega muito às definições e às teorias, a gente vê mais os valores das fórmulas. É um pouquinho complexo isso, por enquanto, mas à medida que vocês forem estudando, isso vai depender muito se vocês estiverem estudando em casa, né, não só vendo a aula, mas à medida que vocês forem anotando as fórmulas e o que é cada uma dessas partes, vocês vão lembrar. Porque até mesmo eu, que sempre dou uma estudada em eletrônica, acabo esquecendo porque é muita coisa para lembrar. Então, é por isso que eu falo para vocês estudarem. Então, mas por enquanto, tá tranquilo, ou mais ou menos? Pode prosseguir, Marina. O pessoal tá falando que tá tranquilo aqui no chat. Eu tava dando uma olhada, obrigada. É bem difícil mesmo isso daqui. Então, aqui tem o desempenho dos retificadores, né? O que acontece? O valor de tensão média na carga, que é representada por EO, com esse tracinho em cima. Então, quando é meia onda, a gente vai dizer que a tensão média na carga é igual aproximadamente a tensão de pico do secundário dividido por π. Quando é onda completa, seja com CT ou em ponte, vale para os dois, a gente usa que a tensão média é igual a 2 vezes a tensão de pico do secundário. Certinho? E aqui tem o fator de Ripple, que acontece? É uma ondulação que fica depois do processo de retificação. Então, para eliminá-lo, a gente vai usar um filtro. Então, mas isso quem vai, o processo de filtragem, capacitor, essas coisas, quem vai explicar é a Lindsay. Certo. Pode passar pro que eu explico daí diante. Então, gente, agora a gente vai ver sobre capacitores, né? Eles são componentes capazes de armazenar energia. Os capacitores, eles são dados a quantidade que ele consegue armazenar, é chamada de capacitância. E a unidade é dada em farad. E a gente tem a simbologia, né, que é os sem polaridade e os com polaridade. Pode passar. Então, a gente tem vários tipos de capacitores. A gente aprofundou mais com o mel dois deles, né, que é o disco cerâmico e os eletrolíticos. O capacitor, ele muda o encapsulamento e também o dielétrico. O dielétrico, o que é isso, né? É o material isolante que é utilizado dentro do capacitor. Então, ele recebe esse nome de cerâmica, plástico, poliéster e de papel, entre outros, por conta disso. Porque, por exemplo, no cerâmica, o eletrolítico, o material que é usado dentro dele é cerâmica. Então, por isso que ele recebe esse nome. Pode passar. Agora, explicando mais como que é o processo de funcionamento mesmo do capacitor, né? Ele se carrega com uma fonte de tensão. E ele só para de se carregar quando não houver mais a diferença de potencial entre a fonte e esse capacitor. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês. A gente tem uma fonte e ela é de 5 volts. O capacitor, ele só vai parar de se carregar quando a tensão dele também for 5 volts. E ele só vai descarregar novamente quando ele descarregar. O capacitor, ele é utilizado como filtro e ele vai filtrar o sinal. E é isso que a gente vai ver um pouco mais aprofundado daqui a pouquinho. Pode passar. Pois bem, os eletrolíticos,
Eles possuem polaridade e eles são usados em circuitos com baixa frequência. Eles possuem baixa tensão de isolação e ele pode ser utilizado como filtro de ruído, como eu tinha dado anteriormente. E eles são dados em microfarads, assim, a maioria deles está limite. Então, aí está um exemplo, né, de um capacitor eletrolítico e a simbologia que ele é representado. Pode passar. Então, a gente também tem o de cerâmica e o de poliéster. A gente está trazendo esse, gente, porque são os mais utilizados, tá? Que a maioria desses capacitores, eles não possuem polaridade. Eles são utilizados em circuitos de alta frequência, eles possuem uma alta tensão de isolação e eles podem ser usados como acoplamento entre os circuitos. Geralmente, os de cerâmica eles são dados em nanofarads e picofarads. E os de poliéster, eles podem ser dados em micro, que geralmente utilizam isso, só para ficar mais claro para vocês. A gente tem aqui dois exemplos, né, o de cerâmica e o de poliéster, e a simbologia deles que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, que não tem polaridade. Pode passar. Então, os eletrolíticos, o valor da capacitância dele já vem descrito no encapsulamento, que é o corpo do componente. Já o de cerâmica, ele não pode vir expresso o valor dele. Então, às vezes muitas vezes utilizado como código, como se fosse um resistor mesmo. Então, usa praticamente a mesma ideia. A gente considera os dois primeiros algarismos como número de mais relevância, e o terceiro algarismo é o multiplicador, e o quarto é o valor da tolerância. E geralmente ele é dado em picofarads, como eu já tinha falado para você. Pode passar. Então, a gente chegou agora na parte que mais interessa para a gente, né? Que é a utilidade do capacitor utilizado como fio. Esse filtro ele vai diminuir a ondulação. Então, vamos recapitular. Ó, a gente tinha um sinal sinoidal que era enorme e ele passou pelo transformador. Então, abaixou o sinal. Com isso, a gente passou pelo retificador, que ele vai deixar a forma de onda como sendo de meia onda e por conta disso a gente chegou nesse sinal. Só que isso ainda não é suficiente para poder atender a carga, porque a carga espera um sinal contínuo puro. Por conta disso, a gente utiliza o capacitor para diminuir essa ondulação. Então, pense assim, você está subindo um morro, aí quando você chega no topo do morro, ali, pronto, você se carregou. É isso que o capacitor faz. Ali, quando ele chega no topo do morro, ele se carregou todo. Aí ele vai utilizar essa energia que ele utilizou para subir o topo do morro para poder descer. E ele só vai se carregar de novo quando houver essa pequena ondulação. É como se ele estivesse subindo o morro de novo para tentar se carregar. Pode passar. Então, basicamente o que eu já tinha dito para vocês, né, que é sobre a parte do funcionamento. Então, a capacidade de armazenamento de energia dos capacitores pode ser utilizado como recurso no processo de filtragem e saída do retificador, que é o que a gente está utilizando agora, né? Que é isso que a gente está vendo nesse momento. Então, pode passar. Você já trocou slide, Maiana, que para mim não apareceu. Ai, que caiu, deu uma oscilada aqui na rede, aí cortou o que você falou. Desculpa, vou passar aqui. Ah, tá. Então, outra coisa muito importante também, gente, é a eficiência. Eu já tinha dito para vocês anteriormente como a gente mede a eficiência do transformador. Agora a gente vai ver do capacitor. O Manuel ainda não aprofundou muito bem nessa parte, mas eu achei bem interessante, porque com isso a gente consegue calcular a capacitância desse capacitor, porque algumas vezes, na maioria das vezes, a gente não recebe esse valor da capacitância logo de cara. Então a gente tem que aprender como que a gente calcula. E ele é dado de uma forma bem simples, então por isso que eu achei interessante trazer para vocês também. O Q é representado pela a carga elétrica, que é dada em coulomb. A capacitância, como eu já tinha dito, é dada em farads
E a tensão, que todo mundo conhece, é dada em volt. Então, eu estou sinalizando para ficar mais claro também, tá? Pode passar, Marina, por favor. Então, esse capacitor ele é capaz de armazenar até 2 microcoulombs de carga elétrica, quando conectado a uma diferença de potencial de 1 milivolt. Determina a capacitância desse capacitor. Gente, esse daqui vocês acham que vocês querem fazer sozinhos ou vocês querem que eu faça de novo com vocês? Eu vou tentar fazer sozinho. Beleza, eu vou dar um minutinho, aí quando vocês terminarem, é só colocar a resposta no chat, que aí depois a gente volta para poder corrigir. Então, gente, eu vou corrigir. Calma, já colocou aqui a resposta. Pode passar, Marina, que eu vou mostrar a resolução. Então, vamos lá. A gente sabe que a capacitância é dada pela razão entre a quantidade de carga elétrica armazenada e a diferença de potencial dos terminais. Então, a gente, recapitulando a fórmula aqui, né? C é igual a Q dividido por B. Esse U aqui, gente, é porque alguns autores trazem U como sem intenção, mas eu escrevi volts aqui só para recordar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 2 micro e a gente vai dividir por 1 milho. Com isso, a gente vai chegar num total da capacitância sendo de 2 microfarads. Então, o resultado indica que a capacitância obtida é de 2 microfarads. Portanto, a alternativa correta daquela outra questão lá é a alternativa A. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês querem que eu faça de novo? Certinho. Pode passar, Maria, por favor. Agora, uma parte também que é muito importante, que é a reatância capacitiva, né? O famoso XC. Então, é o comportamento ômico do capacitor, que é mais conhecido como XC. Esse XC, ou reatância capacitiva, como vocês queiram chamar, nada mais é que a dificuldade em ohms que o capacitor oferece a passagem da corrente. A fórmula é dada por XC igual a 1 dividido por 2π FC. E esse resultado é obtido em ohms. Então, F é a frequência. E vale ressaltar, gente, que a frequência é a única que varia aqui, tá? Por exemplo, eu posso ter uma frequência alta, muito alta, e eu posso ter uma frequência muito baixa. Mas a capacitância do capacitor não vai mudar, é um valor constante, ok? E outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês é que o XC e a frequência, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se a frequência tender a 0 Hz, o XC vai a infinitos ohms. Ou seja, eles não são amigos, entendeu? Diferentemente do XL que eu tinha explicado para vocês anteriormente, que ele e a frequência são assim, muito amigos. Então, se a frequência der muito alta, o XL também vai dar muito alto. Aqui nesse caso, o XC não. Se a frequência for muito baixa, o XC vai ser muito alto. Ou se a frequência for muito alta, o XC vai ser muito baixo. Deu para entender, gente? Sim, quanto maior a frequência, menor é o XP, o XC. Isso mesmo. Então,
quando a gente calcula a frequência, não, mentira, quando a gente calcula os XC, se a frequência for muito alta e o nosso XC também é muito alto, certeza que a conta está errada, entendeu, gente? É batata. Pode bater na calculadora de novo e aí a gente vai chegar no resultado correto. Pode passar, Marina, por favor. Então, aqui eu trouxe um exemplo, e esse exemplo a gente vai fazer junto. Eu quero reforçar aqui essa parte da calculadora, gente. Toma cuidado, porque é uma coisinha, técnica que você erra, pronto, já erra a questão. Então, vamos lá. Vamos calcular a reatância de um capacitor de 220 picofarads quando percorrido por uma corrente na frequência de 10 MHz. Sabe que a capacitância é de 220 picofarads, ou seja, 220 elevado a menos 2. E a frequência a gente tem que é igual a 10 MHz, ou seja, 10 vezes 10 elevado a 6. Agora, a parte da calculadora, eu prefiro calcular tudo direto. Eu coloco igualzinho tá aí no slide para vocês. Se vocês quiserem calcular separado, pode ter 6, só que toma cuidado com a parte de arredondamento. Porque, por exemplo, se você arredonda para baixo da primeira parte da conta e depois você arredonda para cima, dá uma certa diferença. Então, tentem colocar a fórmula toda. Se vocês utilizarem desse jeito que está no slide, tenho certeza que vai dar certo. Então, eu vou dar um minutinho para vocês colocarem igualzinho aí e ver se dá certo. E aí vocês me falam se vocês vão chegar nesse mesmo resultado de 72,3 ohms. E quem chegar aí, gente, me avisa para ver se deu certo mesmo. Beleza. Então vamos prosseguir. Pode passar, por favor. Então essa parte agora é a parte que a Marina vai explicar para vocês sobre o dimensionamento de diodo. Certo. Dimensionamento dos diodos, novamente, tem. Seria aquele mesmo conceito que eu já tinha explicado do outro dimensionamento para os retificadores. Porque os diodos, por mais que você tente fugir dele, ele está em todo lugar da eletrônica. Então, aqui, ó, no retificador de meia onda, né, no caso aqui tem o processo de filtragem, como está representando aqui, né, que está filtrando o sinal para ele ficar mais próximo do sinal contínuo puro. O que acontece? Quando tem corrente direta, seguinte, a corrente que circula na carga é na maior parte fornecida pelo capacitor. Então, toda a carga do capacitor é feita através do diodo. Então, a gente pode afirmar que indiretamente a corrente média que flui pela carga é a mesma do diodo. Como está mostrando aqui, ó, a corrente do diodo é igual à corrente da carga, certo? Que é maior que o IFAV, que é a corrente média circula, né? Tem sentido direto. Aí aqui tem algumas formulinhas, né? E lembrando também que nas fontes de alimentação, com filtro capacitor, o diodo retificador conduz apenas durante um pequeno período de tempo, que é para carregar o capacitor. Aí, essa segunda fórmula aqui está mostrando que o valor da corrente de pico no diodo pode ser calculado através dessa forma. Vocês não precisam ficar decorando isso, mas é bom ter sempre anotado em algum lugar, caso vocês queiram consultar. E a gente também deve lembrar que a corrente de pico do diodo não deve ultrapassar o valor estipulado pelo fabricante. Então, o valor de IFRM é o valor que a gente recebe, né? Que é o do diodo. Então, a corrente não pode ser maior do que esse valor. Certo? E tem aqui o segundo caso, que é a corrente de surto. O que acontece? No momento que a gente liga o circuito, o capacitor está descarregado. Nesse momento, ele vai se comportar como um curto. O curto, quando não tá passando corrente,
né? Porque tem algo impedindo isso. É mais simples de explicar, né? Sem aprofundar no que seria um curto. Então, a corrente que circula no circuito ela é limitada apenas pelas resistências do fio que compõe o enrolamento transformador e do diodo. Como a Lindsay já tinha explicado, né? O transformador ele tem os seus enrolamentos, então lá circula a corrente e isso vai acabar limitando um pouco a corrente desse circuito. Como essas resistências são baixas, a corrente de surto é muito grande. Então, o diodo ele é capaz de suportar um pulso de curta duração de corrente, mais elevado que seu IFRM. Então, o que acontece? Os fabricantes nos fornecem o valor dessa corrente com o nome de IFSM, que é isso aqui. O que seria? Seria a máxima corrente direta de surto. Então, a corrente de surto do circuito, ela tem que ser menor que essa corrente, essa máxima corrente direta de surto. E do diodo, como empregado na construção da fonte. E aí tem essa outra fórmula, né, que é a corrente de surto igual a tensão de pico secundário, dividido pela resistência interna de diodo, mais a resistência no relamento do transformador. Como a gente não aprofundou muito nisso, eu acabei não trazendo exemplos disso. E aqui tem a tensão reversa de pico, novamente, que é o PIV. O que acontece? No instante T, a gente vai ter a máxima tensão reversa aplicada no diodo. Então, nesse instante, a gente vai ter no secundário transformador uma tensão igual a valor de pico negativo, que é menos ES. No mesmo instante, o capacitor será descarregado sobre o IRL, e a tensão entre seus terminais é de aproximadamente o valor de pico positivo. Portanto, a diferença de potencial, que é DDP, né, que é a corrente entre seus terminais, a tensão entre os terminais do diodo, nesse instante é a máxima tensão reversa de pico, quer dizer que a máxima tensão reversa de pico vai ser dada através dessa fórmula, que é a tensão reversa de pico é igual a 2 vezes a tensão de pico secundário e tem que ser maior que o VRRM, que é a tensão inversa máxima repetitiva. Certo? Isso aqui é uma outra fórmula, isso aqui a gente acaba usando um pouco mais, então sugiro que anotem também. Aqui, o outro tipo de retificador que a gente tem é o de onda completa. O que eu estava explicando antes era o de meia onda, agora tem o de onda completa. Nesse caso de retificador de onda completa, a carga do capacitor é feita ora por um diodo, ora por outro. Se for retificador em ponte, vai ser ora por um par, ora por outro par. E dessa forma, a corrente mede na carga é formada pelas correntes que passaram pelos dois diodos ou pelos dois pares de diodos. Vai depender se é em CT ou em ponte. Então, vai ser essa fórmula aqui, ó. Corrente do diodo igual a corrente média dividida por 2 sem ser menor que esse IRV. E a expressão para o cálculo da corrente de pico nos diodos de um retificador com filtro de onda completa em ponte ou com CT é a mesma usada nos retificadores de meia onda também com filtro. Então, é aquela mesma expressãozinha que eu já tinha mostrado antes. E sempre lembrando que a corrente de pico de diodo não deve ultrapassar o valor estipulado pelo fabricante. Então, a corrente de diodo tem que ser sempre menor que o valor que o fabricante vai nos fornecer. Então, se aqui vou colocar qualquer valor, se aqui for 6, então o ID tem que ser sempre menor do que 6. Se for maior, vai dar problema, pode danificar seu diodo. E aqui tem a corrente de surto, que acontece para os certificadores com CT, a expressão mesma de meia onda, né? Aquela que eu já tinha mostrado antes. Certificadores em ponte, temos 2 diodos em séries. Por isso que a gente vai pegar essa mesma fórmula, só que vai multiplicar por esse valor aqui do RD. Terceiro caso é a tensão reversa.
o capacitor não vai interferir no PIV, nos indicadores de onda completa. Portanto, quando for onda completa com CT, vai multiplicar por PIV igual a 2 vezes a tensão de pico secundário maior que o VRRM. Se for em ponte, é só o PIV igual o ES maior que o VRRM. Assim, a eletrônica tem muita fórmula, então não tem como você decorar tudo. Por isso que é bom sempre ter anotado em algum canto, para sempre que vocês puderem consultar, só escrever o que seria, porque não tem como lembrar de tudo, certo? E aqui tem a tensão de isolação do capacitor. O que acontece? Uma das limitações do capacitor é a máxima tensão permitida em seus terminais, que é a chamada tensão de isolação do dielétrico. Então, a tensão de isolação tem que ser maior que a tensão de pico secundária. Para determinar o valor de tensão de isolação, basta dar essa fórmula. Tensão de isolação tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes a tensão de pico do secundário. E aqui tem um resumo, isso aqui está até na apostila, na página 18 daquela apostila de... eu não lembro o nome da apostila, mas quem depois quiser consultar ou tirar um print disso aqui, e está falando resumo das expressões e características dos retificadores com filtro. Então, todas as fórmulas que a gente apresentou para vocês, tá tudo explicado aqui, se vocês quiserem dar um print. Então, aqui tem tudo apresentado para vocês. A próxima parte é o regulador Zener. Então, o que acontece? Depois de... não tá mostrando aqui o circuito. Vocês lembram aquele circuito que estava mostrando todo o processo que faz a conversão de um sinal alternado senoidal para um contínuo puro? Então, o que acontece? Vai passar primeiro pelo transformador, vai diminuir tensão. Retificador vai transformar um sinal apenas contínuo. Depois vai passar pelo filtro, a filtragem. Vai transformar, vai diminuir a ondulação. Só que ainda assim vai ter um pouco dessa ondulação, que é o fator de Ripple. E aí existe o regulador Zener, né, que é o diodo Zener. Então, o diodo, quando polarizado reversamente, ele praticamente não conduz, até atingir um valor de tensão reversa, onde há aumento da tensão reversa, sem contudo haver aumento da tensão. O diodo que trabalha nessa região, chamada de região de ruptura, né, é o diodo Zener. Mas antes de eu começar a explicar isso, vocês têm alguma pergunta do dimensionamento dos diodos? Não. O dimensionamento é mais fórmula, né? Porque o que seria o dimensionamento? Seria aquilo que eu expliquei para poder achar um valor ideal para não ter risco de você estragar o seu circuito. Então, é pura fórmula para decorar e você tem que analisar vários casos. Então, como não tem como decorar muita coisa, isso que eu sugiro anotação. Eu só vou beber um pouquinho de água aqui, que eu tô com a garganta seca. Aí aqui temos o símbolo do diodo Zener, porque o diodo ele tem, né, ele tem aqui, né, aquele triângulozinho com aquele traço, que é o cátodo aqui, o anodo aqui. Só que o Zener ele tem essa pequena modificação, certo? Então essa é a única diferença entre o Zener e o diodo comum. E aqui é a curva característica, que é o momento que ele começa a conduzir. E aqui, o que acontece? Tem o IZ mínimo e o IZ máximo. O IZ mínimo é a corrente do diodo mínima que tem que ter para conduzir, e o IZ máximo é a corrente máxima. Então, o diodo só vai funcionar se ele estiver compreendido nesse pequeno valor aqui. Certo? Mas antes, eu vou explicar um pouquinho as características, né? O que acontece? Quando o diodo Zener está polarizado diretamente, seu comportamento é igual ao de um diodo retificador comum. Então, o fabricante do diodo vai fornecer os valores de Z mínimo,
ao VZ, que é a tensão do Zener, e a potência máxima do Zener. O Z mínimo na corrente mínima reversa do Zener para que a tensão entre os seus terminais seja o VZ. O VZ é a tensão do Zener, que é a tensão de regulação, né? Porque como o Zener é um regulador, eu vou fazer até um desenho aqui para exemplificar. Depois que passa pelo filtro, o sinal vai estar assim, só que a gente quer um sinal mais reto. Então, o que seria deixar esse sinal contínuo puro? Seria passar pelo regulador. Então, o papel do Zener seria de fazer isso. E tem a potência máxima do Zener, que é o PZ máximo. E aqui tem algumas fórmulas que tem que usar. Para calcular o IZ máximo, o que faz? Você divide a potência máxima pela tensão. Isso é uma lei que a gente já conhece, aquela lei de Ohm. A gente já havia trabalhado com isso, né? Só que aqui, no caso, a gente está analisando pelo Zener. E o IZ mínimo é 10% do valor do IZ máximo. Então, se aqui, por exemplo, se for 100, aqui vai ser 10. E aqui tem o VIN mínimo e o VIN máximo. O que vai acontecer? Se, por exemplo, aqui o VIN for igual a 20, você vai ter que somar VIN mais 10% dele. Ou seja, vai ser igual a 22. E o VIN mínimo, você vai ter que tirar 10%, ou seja, vai ser 18. Até aí, tranquilo? Sim. Certo. Essas fórmulas também, elas não são muito difíceis de decorar, mas também sugiro que anotem. Aqui tem um circuito típico de um regulador paralelo. Aqui tem o VIN, que é a tensão da entrada. Tem aqui o RS, o RL, que é o resistor da carga. Tem a corrente da carga. O VZ, que é a tensão do Zener. Aqui a corrente do Zener. E aqui tem o nosso querido diodo Zener. Certo? E aqui a gente tem que calcular o RS mínimo e RS máximo. O que seria? Seria o valor do resistor que a gente vai usar. Para calcular isso, o RS mínimo você vai ter que utilizar a fórmula, que é a tensão VIN máxima menos o VZ dividido por IZ máximo. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Supondo que o VIN seja 20. O VIN máximo é VIN igual a 20. O V máximo será 22. A gente tinha apresentado. O VZ aqui, eu vou colocar ele valendo 12. Então, aqui vai ser menos 12 dividido por IZ máximo. Para calcular o IZ máximo, o que faz? Vai dividir 1 por 12. 1 vai ser a potência, né? No caso aqui, a potência vai ser, vou dar o valor de 1. E o 12, né, que é o VZ, é o valor que a gente já também tinha anunciado. Aqui que eu acabei esquecendo de colocar o exemplo. Só estou demonstrando aqui, mas qualquer coisa eu posso até fazer de novo. Aí aqui vai dar mais ou menos 83, opa, coloquei errado aqui, 83,333 mili. Então, eu vou dividir aqui. Sempre coloquem 3 casas decimais para calcular isso. Vai dar aproximadamente 120 ohms. No caso do RS máximo, então, se o VIN é 20, a gente vai ter que 20 menos 10% vai ser 20 menos 2 igual a 18, menos o VZ, que a gente já sabe que é 12,
dividido por o IZ mínimo. Ele vai ser 10% do IZ máximo. Aqui, ó, esqueci de colocar máximo. Aí, o que você faz? Já que é 10% de 83,3 é 8,333. Mais o IL máximo. O IL máximo é outra informação dada aqui no enunciado. Eu aqui tô passando para vocês, né? Porque eu acabei esquecendo mesmo de colocar o exemplo. Mas isso aqui vai dar 185,568 ohms. Certo? Deu para compreender isso? Sim. Porque, no caso, o enunciado ele sempre vai dar alguns valores pra gente. E aí a gente vai usando, só aplicar a fórmula. Isso aqui não tem muito mistério. E para calcular o RS médio, a gente faz a raiz aqui de o RS mínimo vezes o RS máximo. Então, o que vai fazer? 120 vezes 185,568. Vai aplicar a raiz. Isso daqui vai dar o total de... O RS médio vai dar o total de 149,224 ohms. E esse aqui é o que a gente vai usar no nosso circuito que eu tinha mostrado aqui, ó. Então, para calcular o RS médio, a gente vai ter que saber o valor de Z mínimo, Z máximo, o IL, um monte de coisa. Mas isso o fabricante vai dar as informações. E a gente também tem tensão e corrente sobre o RS. A tensão no resistor seria de Vin menos o VZ. Então, o Vin é 20, menos o VZ, que é 12, vai dar total de 8 volts. Então, a tensão que circula aqui no resistor RS é 8 volts. A corrente no resistor seria dada aqui pela fórmula do VRS, que é o que a gente descobriu que vale 8, dividido pelo RS o RS médio, desculpa, seria 149,224. Isso vai dar 53,61. 61 miliamperes. É meio difícil escrever aqui no computador. Espero que seja dando para entender isso aqui. E tem o IZ de trabalho, que seria o IRS, que é o valor que a gente acabou de descobrir, que vale 53,61 mili, menos o IL, que vale 24 mili. Isso aqui já tinha sido dado pronunciado. Vai dar 29,61. Mas o que seria esse IZ de trabalho? Opa. Seria aquele que a gente vai usar para a gente calcular a corrente que a gente usaria aqui no nosso diodo Zener. Porque aqui, ó, se, por exemplo, o IZ máximo valer 80 mili, aqui vai valer 8 mili. Então, a corrente que vai circular pelo nosso Zener não pode ser menor do que 8 mili, nem maior do que o 80 mili. Portanto, aqui a gente tem o IZ de trabalho, que seria meio que, como posso falar, um intermediário. Eu não saberia muito bem explicar, então eu vou colocar um valor aproximado, seria mais ou menos 29 mili, por exemplo. Então, aqui a gente teria que usar um valor que esteja compreendido entre o mínimo e o máximo. Deu para entender ou ficou um pouco confuso? Sim, tipo, ele tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo, não é? A corrente tem que estar entre esses dois. Então, eu vou passar para o regulador 78XX.
Esse é um pouquinho mais simples, olha. Ele é um tipo de regulador, assim como o Zener, porém ele é mais prático e não precisa fazer muitos cálculos. Isso já facilita muito nossa vida. Apesar de ser um pouquinho mais caro, ele tem a mesma eficiência, mas só que você não precisa ficar fazendo conta. Então aqui temos um desenho dele. O que acontece? Isso daqui é a entrada, input. Tem o comum, que é o GND, e tem a saída, que é o output. Então, quando passar aqui pelo regulador, o sinal vai dar uma regulada e vai perder aquela ondulação. Então, supondo que seja um 7805. Por que esse XX? É porque a gente não sabe o valor. Se for 0,5, quer dizer que a tensão regulada da saída é de 5 volts. Portanto, aqui, ó, essas informações que estão aqui seriam fornecidas pelo fabricante. Então, a gente só tem que saber analisar a gente precisa saber o que seriam esses dois últimos dígitos aqui. Seriam, no caso, a tensão regulada de saída. Porque supondo que entra aqui 12, você quer que saia 5, você vai usar um 7805. Se você quiser que saia, vamos colocar 15, você vai usar um 7815, certo? Então, eu nem sei se tem 7815, mas é só um exemplo mesmo. Só que tem algumas condições. O Vin tem que ser maior ou igual a 1 vezes o VL, né, que é a tensão da carga. Então, vem a tensão não regulada na entrada do CI, ou seja, quando vier uma tensão aqui no nosso regulador Zener, ela não vai estar regulada, certo? Então, ela tem que ser maior ou igual a 1,5 vezes a tensão que vai sair aqui. Porque se ela for, por exemplo, 1,4 vezes a VL, não vai dar certo. E a tensão média tem que ser menor ou igual a 1 ampere, devido à máxima corrente possível ser de 1 ampere para a família 78 dias, ou seja, só suporta corrente no máximo de 1 ampere. Aqui temos um circuito que a gente trabalhou, né? Tem algum exemplo. A gente chegou até a construir uma plaquinha que a gente utilizou esse 78. Tem aquele 15, que tava em dúvida. Ele tem sim. E aqui só tem algum. O que acontece? Aqui tem um transformador, que tem um retificador, que tem os capacitores, né, que a gente mostrou, o resistor e o CI 78XX está aqui. Mas, por enquanto, alguma dúvida? Nenhuma. Esse capacitor C2 e o C3 são aqueles lá que pegam o ruído de alta frequência? Acho que seria assim, aqueles pequenininhos, né? Porque É, esses mesmo. que são os menores, porque são os discos cerâmicos, são aqueles que têm uma capacitância muito pequenininha, mas é só para ruído, e tem o eletrolítico, que é para fornecer carga. Então, esses mesmo, bem observado. Ah, sim, entendi. É disco cerâmico, né, o nome? Sim, aí esses daqui que tem carga são os eletrolíticos. Tá Então, certo, obrigado. de nada. Agora a Lindsay vai explicar por fim o transistor, é a última parte da matéria. Então, gente, vamos lá. O transistor, o que a gente utilizou foi o BJT. Ele é um componente de 3 terminais, que ele é montado em uma estrutura composta por materiais semicondutores, e o objetivo dele é de controlar a corrente. Os terminais dele são coletor, base e emissor, e esses nomes são provenientes das camadas onde cada um está ligado. O transistor ele possui duas configurações, que é o NPN e o PNP. O símbolo eletrônico dele é esses dois que estão mostrados aqui. Mas como que eu faço para poder saber qual que é o NPN e qual que é o PNP?
Gente, o Memel passou um negócio que é nada, peixe, alguma coisa assim do tipo, só que eu realmente não consegui decorar com isso. Então, o que eu faço? Eu sempre vejo aonde que tá a base. A base é sempre esse tracinho na horizontal. Então, primeiro eu coloco a base e depois eu vejo onde que tá o emissor. A setinha é sempre onde que tá o emissor. Se tiver para fora, eu sei que é NPN. Agora, se tiver para dentro, é PNP. E depois, o último terminal que sobrar é o coletor, que é o mais fácil de colocar. Pode passar. Então, o intuito da gente utilizar um transistor é de amplificar esse sinal. Como está mostrado aí para vocês, a gente tem uma forma de senoide não tão definida. A gente, passando ela por um transistor, a gente consegue ter uma forma de sinal, uma amplitude maior dele e mais bem definida. Pode passar. O transistor, ele também pode funcionar como um chaveamento. Então, nesse caso, a gente está simulando uma chave aberta. Ou seja, quando chegar nível lógico zero no transistor, não vai ter uma corrente entre coletor e emissor. Por conta disso, não vai conseguir acionar essa lâmpada, que é o desenho que está em cima do transistor. E com isso, vai funcionar como uma chave aberta, porque não vai ter circulação de corrente. Pode passar. Ou ele também pode funcionar como uma chave fechada, que quando chega corrente na base do transistor, ou seja, nível lógico alto, vai surgir uma corrente entre coletor e emissor, e com isso vai fazer a lâmpada acender, porque vai chegar a nível lógico alto nela. Então, com isso, vai funcionar como uma chave fechada. Pode passar. O cálculo para a gente poder achar o IC, o beta-CC e o IV, a gente utiliza dessa forma. O beta-CC já vem do próprio transistor mesmo. O que a gente procura são as correntes. O beta-CC ele também é chamado de HFE, que é a quantidade que ele é maior que D. Por exemplo, se o beta-CC for de 200, ele vai ser 200 vezes maior do que o IB. O IB é a corrente de base do transistor. E o IC é a corrente que o componente a ser ligado no transistor trabalha. Ou seja, é a corrente que a gente precisa que esse componente seja ligado no transistor. Eu coloquei esse outro critério aqui também, que é o VCO máximo, que é a tensão entre o coletor e o emissor, que é aquilo que eu estava explicando para vocês anteriormente. Então, a fórmula é dada por IC vezes beta-CC vezes IB. Eu trouxe um exemplo também, tá, gente? Pode passar, Marinha. Então, aqui a gente vai considerar que o beta-CC desse transistor é de 200 e vamos considerar também que a corrente de base desse transistor é de 200 microamperes. A gente vai descobrir o IC. Então, a gente vai aplicar na fórmula IC igual a beta-CC vezes IB. E a gente vai ver que IC vai ser igual a 200 vezes 50 micro. E a gente vai chegar no total de IC igual a 10 miliamperes. Bom, pessoal, nessa parte aqui do transistor, eu quis explicar mais a parte teórica mesmo que a gente chegou a ver. No entanto, a gente sabe que a parte da eletrônica, ela não consiste só nessas formas, mas sim na questão de calcular resistor, que é a aplicação da eletrônica mesmo. Só para não ficar muito extenso, nem para confundir a cabeça do que é, digamos assim, matéria e do que é a parte prática, eu não trouxe. Mas se caso vocês quiserem saber, como que eu calculo um transistor para tal circuito ou para ligar tal coisa, eu fiz um circuito separado que o Manel tinha passado para a gente ano passado. Eu dei uma adaptada nele. Então, se vocês quiserem saber, é só entrar em contato comigo, que eu tenho que explicar essa parte da eletrônica, digamos assim, da prática. Mas o mais é isso. Eu acho que eu expliquei tudo. Se tiver alguma dúvida depois, é só entrar em contato comigo. E muito obrigada. Marina, você quer terminar de dizer alguma coisa? O que eu posso dizer é que vocês continuem estudando. É sempre bem olhado em todo o material que o Memel disponibilizou.
Eu não sei se tem alguém no primeiro ano aqui ou se só tá o segundo, mas é isso. A gente tem que sempre dar uma olhada, estudar, anotar as fórmulas e o que que seria cada parte delas, porque é muita coisa para decorar. Então, assim, é o que eu posso dizer, estudem, estudem e usem o vídeo para revisar, porque vai estar sendo gravado. E qualquer pergunta, estamos à disposição para responder. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Você já terminou a gravação, Marina? Só pra ficar mais. Ah, não, vou finalizar aqui, só vou ver se tem alguém com dúvida. Alguém disse algo no chat? O Calão tá perguntando onde que vai estar o material, a gente disponibiliza depois do grupo, né, Marina? Aham. É porque eu só tô terminando de editar o de ontem, porque eu fiz os exemplos, só que eu tenho que colocar as imagens, tudo certinho. E a gente vai dar uma conferida primeiro, né, pra ver se não ficou alguma informação. É porque eu acabei colocando uma coisa errada ali, eu dei uma olhada, né, e depois eu vou corrigir, eu vou disponibilizar pra vocês, certo? Certo. Ô, gente, Mas é isso. Pode dizer. não, é que o João tinha me perguntado sobre impedância e reatância. Eu vou só dar uma passada no conceito, depois se tiver alguma dúvida é só me retornar, tá? Então, a impedância, ela impede a passagem de corrente elétrica e a reatância é onde que a gente tem o componente, ele se reage de acordo com a corrente. Eu não sei se ficou muito claro isso, mas depois eu posso explicar melhor, tá? Só me chamar que eu vou explicar com algum exemplo. Mas é isso, gente. Obrigada. Até mais. Então, se tiver mais nenhuma dúvida, vocês estão dispensadas. Muito obrigada por quem estava aqui e até mais.